Irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilhoso estar aqui com os irmãos novamente, onde nós temos o privilégio de aprender mais da Santa Palavra de Deus. Nesta noite nós estamos aqui podendo aprender mais do Senhor, podemos ser enriquecidos pela Tua Palavra. Eu quero que você, nesse momento, possa abaixar sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Vamos pedir a Ele que nos dê sabedoria para lidarmos com os nossos relacionamentos, que Ele nos dê força, que Ele nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos juntos orar ao nosso Deus? Pai Santo, Pai amado, Pai bendito, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, Pai. Pedimos ao Senhor que na nossa devocional desta noite, o Senhor possa falar ao nosso coração, possa nos dar esperança, possa nos ajudar, Senhor, a conviver com as pessoas que estão ao nosso redor. Te peço ao Senhor, Pai, que o Senhor possa estar ministrando na nossa vida, nos ajudando. É o que nós oramos, Pai. Em nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, no dia de hoje nós vamos estar falando entrar em mais um capítulo, né? Nós já trabalhamos alguns capítulos do nosso livro e hoje nós vamos estar trabalhando baseado lá no texto de Mateus, capítulo 6, verso de número 24, um texto muito conhecido por nós, né? Um texto aqui fala muito ao nosso coração. E aí ele começa, a ideia não é apenas aplicar esse texto, mas é aplicar toda princípios bíblicos baseados naquilo que o Senhor tem para nós a respeito dos nossos relacionamentos. E ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então aqui, Mateus, ele começa a mostrar para a gente algo maravilhoso, mostrando para nós que nós não podemos servir a dois senhores. Porque se eu estou servindo a um, eu vou desprezar o outro, eu vou servir aquele. Então eu não consigo servir a dois senhores. Não podia servir a Deus e à riqueza. É interessante nós lembrarmos que aqui ele está falando a respeito da riqueza, a respeito da ansiedade, ele está falando a respeito de oração, e ele vem aplicar essas verdades para nós, tá? Então é importante que a gente saiba, né, e tenhamos consciência disso para a nossa meditação. Tá? Então, quais são esses objetivos? Ele começa aqui dando uma lista para nós, ele vai nos dar uma lista a respeito de algumas afirmações que costumariamente nós fazemos. Tá? Então, e ele vai mostrar que há algo oculto por detrás dessas afirmações. Tá? A primeira afirmação que ele traz para a gente é que eu não estou tão feliz por não discutirmos mais como costumávamos. Eu vou estar colocando todas as frases, eu vou destacar apenas algumas, para que nosso tempo também não estenda demais, tá? Então, ele coloca essas afirmações, você pode aí também estar olhando aí no seu vídeo, pode parar e meditar em cada uma dessas, mas é interessante que as informações, e eu até fiz alguns destaques aqui, né? Estou tão feliz por não discutirmos mais, eu adoro estar com você, né? Outra aqui, essa 4 aqui, ó, sou tão grato pelos meus amigos, você tem sido tão bom comigo. Veja que há aqui um aspecto de igualdade nas frases baseados no eu, né? Sou tão grato, tão bom comigo, que encontrei, somos parecidos. Então, há um pouco desses aspectos. Aqui umas outras frases que também o autor coloca para que a gente possa estar pensando, né? Informado agora que o nosso slide não está passando, mas eu vou colocar aqui novamente, creio que agora vai passar. Então, são essas frases, meus irmãos, que
por muitas vezes elas podem estar no nosso dia a dia, né? No nosso contexto, né? São frases que nós falamos ou frases que muitas vezes pessoas possam estar falando de nós, né? Colocar aqui de novo esse segundo slide para que a gente possa estar aí aprendendo, né? São frases que possam estar aí do nosso dia a dia e nós precisamos estar cientes dela, né? Ao pensarmos nesse sentido, o que nós podemos então agora tirarmos de conclusão para nós, né? O autor até coloca que ele não queria poder dizer tudo isso sobre os seus relacionamentos, ou seja, ele está querendo dizer para a gente assim, olha, que todas essas frases poderiam ser algo dito por nós, ou de alguém que venha dizer de nós, ou de nós dizemos para alguém. São todas essas coisas boas, são coisas essenciais dentro dos relacionamentos, né? Isso é algo interessante. Mas quando nós pensamos nessas frases, também devemos estar pensando o seguinte: qual é o objetivo que está oculto em cada uma dessas informações? Qual é, né? Pare e pense nesse momento, olhando para todas essas frases, qual é o objetivo que possa estar oculto nessas afirmações. É interessante você pensar que o proveito que as pessoas muitas vezes tiram dos relacionamentos. Há alguns relacionamentos que pessoas elas acabam tirando algum proveito de um relacionamento. E quais são esses proveitos, né, que as pessoas tiram? Nós vamos, no decorrer da nossa lição, dia de hoje, nós vamos estar pensando um pouco sobre isso. Né? O objetivo, muitas vezes, de uma felicidade pessoal. Como o autor mesmo coloca, esse objetivo de felicidade pessoal é muito sedutor para nós, pessoas egocêntricas, porque lá nas frases o que nós vimos muito esse aspecto egocêntrico, eu estou feliz. Então o objetivo é a minha felicidade, né? Outras frases que eles colocaram, como por exemplo, sou tão grato pelos meus amigos, ou outra frase, somos tão parecidos. Então veja que há um aspecto de egocêntrico. Às vezes nós podemos estar falando essas coisas, mas por detrás nós estamos pensando muito em nós, como nós agimos e como as pessoas agem conosco, tá? Então o pecado, muitas vezes, ele sempre dirige nossa atenção para aquilo que nos interessa pessoalmente. Então, em algum aspecto, em algum relacionamento, às vezes possa haver isso dentro de nós, né? O pecado dirigindo para um aspecto naquilo que nos interessa pessoalmente, naquilo que é interessante para mim, não aquilo que é interessante para o outro. Então, às vezes, em algum relacionamento, pode haver alguma divergência em algum tema que nós venhamos discutir ou pensar diferente, mas eu vejo aquilo que é interessante para mim. Eu não vejo aquilo que é interessante para o outro. E nós vamos hoje analisar um texto que vem trabalhar muito isso para nós e como nós podemos pensar biblicamente. Vamos ver se nós conseguimos chegar nesse texto, né? Talvez nós trabalharemos mais a introdução hoje, mas eu quero que você pense nisso, né? Quais são os sonhos que você tem para os relacionamentos? Por isso é possível nós também estarmos pensando qual é a motivação dos nossos relacionamentos. Para que eu me relaciono com a pessoa, com o irmão que está do meu lado? Para que eu me relaciono com a pessoa que está no meu trabalho, para o irmão da igreja? Quais são as motivações do nosso coração? Será que são atos mais altruístas? Seja o proveito que nós venhamos tirar daquela situação? Será que quando eu estou me relacionando com certa pessoa é para me tirar proveito daquela pessoa, me aproveitar dela, daquilo que ela pode me dar? Por quê?
que nós nos relacionamos. Qual é a minha motivação? Então, se a pessoa pode me oferecer algo, eu me relaciono bem. Mas se aquela pessoa não me dá algo em troca, então para mim não serve de nada. Que tipo de relacionamento nós queremos? Qual é a motivação? Então pense nisso. Qual a motivação que você deseja? Pensando nisso, então o autor ele começa então no seu primeiro ponto aqui a caracterizar um pecado existente em nós, tá? E ele coloca aqui bem: o poder do interesse próprio continua a persistir no fiel. O que o autor ele quer mostrar para mim e para você? O autor deseja nos mostrar aqui, nesta parte, que dizendo assim, olha, apesar do pecado ter sido quebrado, e aqui ele está mostrando já desde o pecado original, mostrando para a gente, olha, lá atrás o pecado ele foi quebrado. E olhando para o Novo Testamento, Cristo, ele venceu esse pecado. Apesar de haver Cristo vencido o pecado, infelizmente existe em nós ainda existe nós pecados, né? Nós pecamos. O fato de que Cristo morreu pelos nossos pecados, isso nos alegra de saber que ele venceu a morte por nós, mas nós ainda, infelizmente, pecamos, nós ainda praticamos, fazemos atos pecaminosos. E por isso, e por esse acontecimento, e por isso acontecer conosco, é uma luta constante que nós vamos ter dos nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos, por vezes, eles vão trazer consequências desses nossos pecados. Então, ele vem mostrar que isso significa que, enquanto você estiver na Terra, não conseguirá escapar completamente do poder que o interesse próprio tem sobre a sua vida. E aqui é importante nós pensarmos nisso. É importante nós vermos que Cristo venceu a morte, Cristo venceu o pecado, mas nós ainda somos pecadores, nós ainda praticamos, fazemos algo que desagrada a Deus, e isso está incluso no nosso relacionamento, meus irmãos. Nós não vamos achar relacionamento perfeito, isso nós só veremos na glória, mas é algo que eu e você precisamos lutar sempre. Continuará presente mesmo em nossos melhores relacionamentos. Né? O pecado ele vai continuar existente nos melhores relacionamentos, sejam eles quais forem. De fato, meus irmãos, quanto mais gratificante um relacionamento for, quanto melhor um relacionamento for, menos atento você estará aos interesses próprios. Porque às vezes nós não estamos ligados qual o interesse daquele relacionamento. Por isso, então, ele coloca um segundo objetivo ao mostrar aqui esse capítulo. O segundo objetivo é mostrar que Deus tem sempre um objetivo em nosso relacionamento, que é maior que o nosso. Então, às vezes nós podemos pensar qual o objetivo que Deus me fez para me relacionar com um determinado irmão. Qual o objetivo que Deus fez com que você fizesse parte da Igreja Presbiteriana Vale de Bênção? Qual o objetivo que Deus fez para que você pudesse se relacionar com os irmãos da Vale de Bênção? Há um objetivo, e esse objetivo é muito maior do que o nosso. Deus sabe o que é melhor para nós, Deus conhece a nossa realidade, Deus sabe o porquê nós nos relacionamos com pessoas que estão próximos de nós. E Ele tem um objetivo para tudo isso. E a pergunta padrão, meus irmãos, como o autor mesmo coloca, é que deveríamos fazer em cada área da nossa vida quais são o propósito e o plano de Deus. Você já fez essa pergunta? Você já fez essa pergunta perguntando para Deus qual o objetivo que Deus tem em cada pessoa que você se relaciona? E aqui nós podemos aplicar não apenas à nossa igreja, ao nosso trabalho, à nossa vizinhança. Por que Deus te colocou nesse bairro onde você mora?
por que que Deus colocou você morando do lado dessa pessoa, talvez que não seja uma pessoa tão fácil de lidar, mas por que que Deus fez isso? Por que que Deus fez algo onde você possa se relacionar na sua vida? Quais são os planos de Deus neste relacionamento que você está vivendo aí? Deus sempre tem um propósito, meu irmão, em cada vida. Por que que ele criou tudo isso? Por que que Deus criou toda essa circunstância? Por que que Deus deu a você esse marido maravilhoso, essa esposa maravilhosa, a qual você pudesse se relacionar? Por quê? Todas as coisas, meus irmãos, como a palavra do Senhor mesmo disse, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus tem um propósito. Não há nada que Deus faça na nossa vida que não há um propósito, há um propósito para todas as coisas. Mas nós, como crentes, precisamos estar certos disso, certos da bondade e da misericórdia de Deus. Por isso, quando você questiona os seus relacionamentos dessa forma, você começa a ver, então, como os objetivos deles são tão diferentes dos seus. Porque muitas vezes, né, como já dissemos anteriormente, o objetivo do relacionamento que Deus tem para nós são totalmente diferentes dos nossos. Nós olhamos numa perspectiva e Deus olha em uma outra perspectiva totalmente diferente. E assim nós precisamos ver. E assim nós precisamos entender que a forma como Deus vê os relacionamentos são diferentes dos nossos. Deus sempre tem algo maravilhoso, meus irmãos. Por isso nós facilmente nos contentaríamos com a nossa própria definição de felicidade. Como que nós podemos definir felicidade? Como que eu defino felicidade? Enquanto que o objetivo de Deus é nada menos que nos transformar à sua imagem. Veja que muitas vezes Deus coloca pessoas difíceis ao nosso lado porque Ele quer nos moldar. Muitas vezes nós só pensamos, não, eu quero que Deus me dê boas pessoas, pessoas que pensam iguais a mim, pessoas que são iguais a mim. Então, veja, a gente pretende ter pessoas iguais, que pensam iguais a nós. Mas muitas vezes nós achamos que felicidade é isso, mas para Deus é diferente, porque Deus quer que nós tenhamos pessoas que pensam diferente de nós e pessoas que vão nos moldar para que nós possamos ser pessoas feitas à imagem e semelhança de Cristo. Veja que interessante, quando você olha, por exemplo, os 12 discípulos, eram homens que entendiam o evangelho de Cristo, homens que eram diferentes, homens que pensavam diferentes, homens que tinham atitudes diferentes, mas eram homens que nos demonstram da importância de ter pessoas que pensam diferente de nós. Se você olhar, por exemplo, um conselho, por exemplo, da nossa igreja, existem pessoas que pensam diferentes, mas o pensar diferente não deve ser desrespeitoso. Existem pessoas dentro da nossa igreja que pensam diferente, e pelo fato de pensarem diferente, não deve ser visto por nós de uma maneira desrespeitosa. Existem pessoas, por exemplo, na junta diaconal, que podem pensar diferente, mas o fato de pensar diferente também não quer dizer que nós devemos agora agir de uma maneira desrespeitosa. Assim é na mocidade, no grupo de jovens, no grupo das mulheres, assim é no grupo dos adolescentes. Em todas as áreas da nossa igreja sempre haverá pessoas que pensam diferentes, mas que Deus colocou essas pessoas, Deus nos presenteou com essas pessoas, e é isso que nos deve dar esperança, que esse presente é um presente dado por Deus a nós. Por isso, meus irmãos, independente se estamos conscientes disso ou não, todos nós temos sonhos, e nos nossos relacionamentos, então você tem sonhado, por exemplo, com seus relacionamentos?
Estamos, como o autor coloca muito bem, estamos continuamente trabalhando para realizar isso. Veja que importante nós pensarmos assim. Nós pensarmos que Deus colocou pessoas próximas de nós. Quão perto está o seu sonho do objetivo de Deus? Você tem sonhado em ter bons relacionamentos? Meus irmãos, nós precisamos a cada dia mais orar para que Deus nos dê pessoas que nós possamos nos relacionar, que possamos viver com elas. Quais os sonhos que você tem para o seu relacionamento? E veja que quando nós pensamos em relacionamento, não é marido e mulher, não é namorado, noivado, não é o relacionamento de uma forma geral também. Precisamos querer e desejar nos relacionar bem com todos os irmãos. Claro que haverá aqueles que nós vamos ter mais a proximidade do que outros, mas sempre devemos nos relacionar bem com os irmãos. Precisamos disso. Então, nós pudemos ver, meus irmãos, primeiramente, nós vimos que há um pecado, e esse pecado, ele, por muitas vezes, ele distorce o objetivo dos nossos relacionamentos, né? E por isso nós precisamos entender que Cristo é aquele que nos dá essa esperança, porque Cristo nos ensina que há esperança para os relacionamentos. Em segundo ponto, nós vimos que Deus sempre tem um objetivo maior, e esse objetivo é sempre maior do que os nossos, né? Nós nos relacionamos bem com as pessoas, nós bem da nossa forma, muitas vezes, mas a Bíblia nos ensina que o objetivo de Deus é muito maior do que o nosso, tá? Então, esse foi também um segundo ponto. E agora, nós vamos poder perceber que Deus tem um objetivo no nosso relacionamento maior que o nosso, como nós já vimos, e agora, em terceiro lugar, nós vamos poder perceber um mapa desse objetivo maior, tá? Qual é esse objetivo de Deus para as nossas vidas, né? O que Deus tem para nós nos nossos relacionamentos? Claro que aqui não vai dar para a gente fazer tudo, porque o tempo nosso não vai dar, mas lá em Efésios, capítulo 4, eu quero apenas começar, talvez trazer aqui 2 princípios, né, e deixar o restante para a próxima semana. Em Efésios capítulo 4, um texto que nós já até pregamos na nossa igreja, o autor traz, e ele traz também aplicações para o nosso coração, para que a gente possa analisar a nossa vida, tá? Quão importante é essa análise do da nossa vida, dos nossos relacionamentos. A importância de nós analisarmos os nossos relacionamentos à luz do que a palavra de Deus nos ensina. Lá em Efésios capítulo 4, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado, com toda humildade, mansidão, com toda longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Eu vou ler somente essa parte e conforme nós vamos avançando, nós lemos mais, tá? Então, enquanto nós estivermos lendo esse capítulo, eu quero que você possa tente descobrir o que ele diz a respeito, por exemplo, a respeito da luta contra o interesse próprio. É interessante nós analisarmos esse ponto de vista, porque aqui o texto, quando você lê esse texto, Efésios 4, do 1 ao 6, você vai perceber que Paulo tinha um objetivo, e era uma luta contra o interesse próprio, contra o nosso interesse, contra a forma como eu penso, contra a forma das minhas convicções. E há outro ponto também do objetivo de Deus para os seus relacionamentos. Não como eu penso em relacionamento e como Deus pensa nos relacionamentos. E ao analisarmos isso, nós podemos pensar, então, primeiramente, porque somos pacientes, por que somos gentis? E por que somos bondosos? O autor ele começa aqui a trazer alguns porquês. Eu quero colocar aqui eles, e os irmãos podem aí estar acompanhando na sua tela.
Então, veja, ele começa perguntando, por que nós somos pacientes? Por que nós somos gentis? Por que nós somos bondosos? Por que guardamos rancor ou tentamos nos vingar? Por que nos recusamos de cooperar? Por que dizemos coisas que nunca deveriam sair da nossa boca? Já parou para pensar isso? Por que viramos as costas cheios de ódio? Por que mentimos para alguém ou tentamos manipulá-lo? Por que essas situações acontecem conosco, meus irmãos? Porque, olha, aqui ele coloca pelo menos 4 porquês, né? Porque somos pacientes. Ele coloca aqui também, nesse outro slide, o autor nos ensina porque somos competitivos e invejosos. Por que há essa inveja em nós? Por que há essa competição em nós? Por que achamos difícil alegrar-nos com a bênção de outra pessoa? Às vezes a gente percebe isso. Parece que há mais inveja do que alegria. E o autor responde, fazemos tudo isso por um único motivo. Queremos que a nossa vontade seja feita. Queremos que ela seja feita do nosso jeito. E na hora que nós julgarmos ser o melhor. Veja, meus irmãos, que muitas vezes isso está dentro do nosso coração. Muitas vezes nós não nos alegramos com os nossos irmãos, nós nos tornamos competitivos, nós nos tornamos invejosos, porque nós julgamos ser bom aquilo que é melhor para mim, não aquilo que é melhor para o meu irmão. Qual é o nosso pensamento, meus irmãos? E é isso que precisa estar claro na nossa mente. Nós precisamos querer o melhor para o nosso irmão. Nós amamos demais e temos um plano maravilhoso para a nossa vida. Temos um sonho. E o problema é que muitas vezes esse sonho não é o nosso sonho. Aliás, não é o sonho do Senhor. Muitas vezes o nosso sonho não é o sonho do Senhor. Por quê? Por causa do nosso problema chamado pecado. Por causa da forma egocêntrica que muitas vezes nós pensamos aquilo que é melhor para mim e esquecemos aquilo que é melhor para o outro. E nós precisamos pensar em vários aspectos dos nossos relacionamentos, em vários aspectos da nossa vida, a forma como falamos, né? Nós precisamos pensar como eu falo, né? A forma como eu falo com meu irmão. Por que eu digo isso? Porque às vezes existem pessoas, uma coisa é eu falar com determinada pessoa A, outra coisa é eu falar com determinada pessoa B. Porque cada um reage de uma maneira. Então, eu como crente, eu preciso saber, entender a forma como eu falo, como cada pessoa. Tá? E é importante nós pensarmos isso. Então, pelo nosso tempo, eu vou apenas trabalhar aqui um chamado à união, tá? Depois o restante nós trabalharemos semana que vem. Então, quando ele começa aqui, rogo-vos, irmãos, prisioneiros no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Ao longo do discurso e da graça de Deus, e nós podemos ver isso desde o capítulo 1 até o capítulo 3, nós vamos ver a graça de Deus sendo desenvolvida na carta de Efésios. Então, Paulo agora, a partir do capítulo 4, ele vai começar a aplicar essa graça na área dos relacionamentos. Isso é bem interessante, nós temos visto a forma como ele aplica. Né? Ele vai aplicar ao casamento, ele vai aplicar aos filhos, ele vai aplicar ao relacionamento comum, como nós temos visto aqui neste texto. O autor aqui dá o exemplo de José e Sara, que era um casal que saiu para trabalhar, eles mudaram de local, eles mudaram de igreja, eles mudaram tudo, mas na visão do autor, essa família, ela olhou todas as coisas, mas ela esqueceu de olhar o principal, que era a vida da sua família. Tá?
Mas eu não quero me deter tanto a este exemplo. Eu quero mostrar para a gente o que a Bíblia nos ensina a respeito desse chamada união, e a nossa união com Cristo. Porque o primeiro versículo, meus irmãos, aqui do nosso texto, o primeiro versículo nos surge mostrando a vivermos uma vida de modo digno da vocação a que fomos chamados. Veja, de modo digno da vocação em que fomos chamados. O que isso nos ensina? Que eu e você somos o receptor ou recebedor da graça divina de Deus. Veja, a graça divina de Deus, a sua vida deveria refletir esse fato. Quando nós temos a graça de Cristo, quando a graça de Cristo ela está presente em nós, nós conseguimos agora, meus irmãos, entender quão maravilhoso é essa união. Ou seja, em termos mais específicos, Paulo está querendo nos mostrar que essa graça deve ser revelada em nossos relacionamentos no corpo de Cristo. Então, como é que eu vou falar da graça de Cristo? Como que eu vou evangelizar as pessoas falando dessa graça, sem antes perceber o quão importante essa graça é na nossa vida? Em outras palavras, meus irmãos, é impossível levar o evangelho a sério sem também levar os seus relacionamentos a sério. Nós precisamos pensar nisso, que os nossos relacionamentos, eles precisam ser levados a sérios. Porque se esses relacionamentos não forem levados a sério, nada será levado a sério. Veja, meus irmãos, que Paulo, ele vai aqui nos ensinar, Paulo acredita que o que ele esperava era que a graça de Deus pudesse operar nos relacionamentos. Então, eu falo muito da graça de Deus, eu falo que Deus é gracioso, mas quando eu vou me relacionar, parece que essa graça ela não está presente, parece que essa graça está longe de mim. Então, como que eu posso falar da graça se nos meus relacionamentos ela não está presente? É algo que eu preciso pensar, né? Ao ler a seguinte lista, pergunte se isso reflete o seu modo de pensar sobre os seus relacionamentos. Veja que interessante. Ao ler a seguinte lista que o apóstolo Paulo nos ensina, você deve perguntar se isso reflete o seu modo de pensar nos seus relacionamentos. Né? Ele diz lá no versículo 3, esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito, o vínculo da paz. Há somente um só corpo, o Espírito, como também fossem chamados, há uma só esperança, uma só vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Veja, isso reflete nos nossos relacionamentos a unidade. Não, ele não está dizendo que não deve haver diversidade, não é isso. Ele está mostrando para a gente que há pessoas que pensam diferentes, mas que são unidade, há unidade nos pensamentos. Isso é que deve haver em nós. Talvez, meus irmãos, aqui nesse ponto seja útil a lista para refletir sobre um relacionamento específico, dos nossos relacionamentos. Por isso eu quero terminar aqui, meu irmão. Nosso tempo já está dentro do nosso programado. E eu quero agradecer a você que esteve conosco aqui. E que você possa pensar nessa importância, nesse forma de ver os relacionamentos. Que eu e você possamos ver os relacionamentos como importantes. Relacionamentos que glorifiquem a Deus. Que você, nesta noite, possa adorar e glorificar a Deus. E que Deus possa lhe dar essa convicção de que quão importantes são os relacionamentos para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. E agora vamos estar orando para terminar mais uma devocional desta quinta-feira. Pai eterno, Pai querido, muito obrigado, porque através dessa devocional podemos ver e perceber o quanto nós precisamos melhorar os nossos relacionamentos. Nos ajude
e que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e te sustente sempre para a glória do nosso Deus. Abraço e até mais. Fica com Deus. Tchau, tchau.